O silêncio não é vazio. Ele está cheio das respostas que eles ignoraram quando você estava falando. Já percebeu como eles nunca respondem às mensagens até você parar de tentar? Como seu telefone fica em silêncio por dias, e então, de repente, quando você finalmente segue em frente, eles aparecem do nada. Meus amigos, isso não é coincidência, é um padrão, é psicologia, é mudança de poder. E hoje, você vai aprender como mudar isso a seu favor. Mas antes de mergulharmos fundo nessa verdade reveladora, clique no botão curtir e inscreva-se, porque depois disso você nunca mais vai implorar pela atenção deles. Você vai se tornar aquele que eles perseguem. Ei, pessoal, imaginem isso. Você é o sol. Você nasce todas as manhãs sem falhar, brilhando intensamente, aquecendo tudo ao seu redor. Eles se aquecem na sua luz. Eles apreciam o brilho, mas nunca agradecem ao sol. Eles esperam isso até que um dia você não nasce mais para eles. É aí que o pânico se instala. É aí que eles olham para cima se perguntando onde você foi. É aí que eles finalmente percebem que precisavam do seu calor mais do que você precisava da presença deles. Veja, o jogo muda no momento em que você muda. Enquanto você checava seu celular a cada 5 minutos, eles estavam lá fora vivendo sem se preocupar, nem mesmo se perguntando onde você estava. Por quê? Porque eles sabiam que você entraria em contato. Você os treinou para esperar sua atenção. Você os treinou para esperar acesso. E agora é hora de destreiná-los, tornando-se a versão de você que não entra em contato primeiro, que não persegue, que não implora. Porque a verdade é esta: as pessoas valorizam o que desaparece, não o que implora para ficar. Disseram-te que enviar mensagens primeiro demonstra interesse, que ligar novamente depois de eles te ignorarem significa que és leal. Mas deixa-me desmascarar essa mentira hoje. Enviar mensagens a alguém que nunca responde não é lealdade, é autotraição. Ligar para alguém que te deixa em espera é pobreza emocional. Você está entregando sua autoestima como se fosse amostra grátis. Meus amigos, nada em você é barato. Sua atenção é um luxo. Comece a tratá-la como tal. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso significa que você não pode forçá-los a valorizá-lo, mas pode parar de dar descontos para alguém que não paga o preço total. Você pode parar de esperar ao lado do telefone como um servo à mercê dos caprichos deles. Você pode recuperar sua energia, sentar-se em silêncio e deixar que o silêncio fale por você. Porque quando o silêncio entra na sala, ele fala mais alto do que qualquer mensagem que você já enviou. E não me interpretem mal, não se trata de ser frio. Trata-se de ser calmo. Trata-se de se tornar tão emocionalmente equilibrado que a falta de esforço deles não abala mais o seu mundo. Trata-se de estar tão confiante no seu valor que a ausência deles parece um presente, não um castigo. Porque quando você para de dar acesso ilimitado a alguém que nem aparece, adivinhe o que acontece. Eles percebem. Eles mandam mensagens, ligam, não porque você implorou, mas porque você finalmente se tornou indisponível. Você não está aqui para implorar. Você está aqui para construir. Construa o tipo de vida que faça com que eles percebam que seu silêncio é mais alto do que a presença deles jamais foi. E quando eles voltarem, você não precisará de vingança. Você terá se elevado. Então, se você está pronto para recuperar sua voz sem dizer uma palavra, se você está pronto para deixar o silêncio falar pelo seu valor, escreva isso nos comentários. Eu escolho o poder da calma. Deixe o mundo saber. Deixe-o saber. Curta este vídeo, se ele tocou você profundamente, e inscreva-se para mais verdades cruas, reais e estoicas. Fique comigo, porque depois disso eles vão ligar, vão mandar mensagens, mas, mais importante, você não vai mais precisar deles para ser o número 1. Quando você para de bater,
Eles percebem o silêncio. Um homem que não valoriza seu silêncio sempre será escravizado pelo barulho. Você estava batendo na porta da atenção deles, não estava? Suavemente no início, depois mais alto, depois com as duas mãos. Você estava checando seu celular como um ritual, esperando que hoje fosse diferente, esperando que eles finalmente dissessem algo primeiro. Finalmente perguntassem como você estava sem que você perguntasse. Mas o silêncio. Essa foi a resposta. Nada. Só aquele eco vazio que acompanha alguém que deu demais e recebeu de menos. E então, um dia, você parou. Sem mensagens, sem ligações, sem curtidas, sem perseguições. E o que aconteceu? Eles perceberam. É isso que o silêncio faz. Ele ensina melhor do que as palavras jamais conseguiriam. Imagina isso. Você está parado na chuva do lado de fora da casa deles, com o guarda-chuva balançando, esperando que eles abram a porta. Você está encharcado, cansado, mas esperançoso. E, enquanto isso, eles estão dentro de casa, secos e aquecidos, olhando pela janela, mas optando por não se mover, até que você pare de bater, até que o som da ausência substitua o som do desespero. É aí que a curiosidade entra em ação. É aí que seu silêncio se torna o trovão, que eles não podem ignorar. Meu amigo, aqui está o que eles não te dizem. As pessoas não percebem a presença. Elas percebem a ausência. Enquanto você acende a fogueira, elas aproveitam o calor. Mas quando a chama se apaga e o frio se instala, elas percebem o quanto aquele calor era importante. Isso não é crueldade, é a natureza humana. E não é porque você não era suficiente, é porque você estava muito disponível. Porque quanto mais você bate, mais eles acham que você sempre estará lá. Eles não ouvem até você parar de falar. Eles não sentem sua falta até você não estar mais por perto para ser sentido. E talvez você esteja com medo agora. Com medo de que, se parar de tentar, eles nunca mais voltem. Medo de que o silêncio torne a distância definitiva. Mas a verdade é esta: se o teu silêncio acaba com um relacionamento, então a tua presença era a única coisa que o mantinha vivo. Isso não é amor, é desequilíbrio, é caridade emocional. E tu não és um caso de caridade. Tu não estás aqui para resgatar alguém que não está disposto a te encontrar no meio do caminho. Epicteto disse: se alguém consegue te provocar, você percebe que sua mente é cúmplice da provocação. Em outras palavras, se o silêncio deles está destruindo sua paz, é porque você deu a eles o poder de fazer isso. Você deu a eles o controle remoto das suas emoções. E agora fica surpreso quando eles mudam de canal sem perguntar. Então, o que acontece quando você para de bater na porta? Quando você para de mandar mensagens primeiro? Quando você se retira da equação, você muda a dinâmica. Você força a reflexão. Não como manipulação, mas como libertação. Sua ausência se torna um espelho, e nele eles não veem apenas o rosto deles. Eles veem a lacuna deixada pelo seu esforço, sua energia, sua alma. Eles veem o que perderam. E isso dói. Mas é aqui que fica difícil. O silêncio não vai parecer empoderador no começo. Vai parecer pesado, como se você tivesse perdido algo, como se estivesse fazendo a coisa errada. Sua mente vai implorar para você enviar mais uma mensagem. Talvez eles não tenham visto, talvez estejam passando por algo, talvez mudem se eu tentar de novo. Essas são as mentiras que você conta a si mesmo quando tem medo de deixar ir. Quando tem medo de admitir que merece mais, deixe-me dizer, crescer dói, o distanciamento dói, mas se apegar a alguém que não está presente para você, dói para sempre. Afastar-se, ficar em silêncio, recuperar seu valor, isso dói uma vez e cura tudo. Não se trata de fazer com que se sintam mal. Não se trata de provar nada. Trata-se de provar a si mesmo que a sua paz é mais importante do que a atenção inconsistente deles.
Quando você para de bater à porta, não está apenas a ensinar-lhes uma lição. Está a ensinar a si mesmo que pode sobreviver sem implorar, que pode afastar-se e ainda manter a sua dignidade, que não é definido por quem lhe envia mensagens ou liga. Você é definido por quem você se torna quando o barulho para. Então, pare de bater em portas fechadas, esperando que elas se abram. Deixe o silêncio falar por você. Deixe sua ausência fazer o que suas palavras não conseguiram. E se eles realmente te valorizam, eles virão. Mas quando vierem, você não estará mais parado do lado de fora na chuva. Você estará dentro, aquecido, inteiro e esperando apenas por alguém que o receba na porta, de braços abertos. Este é o seu ponto de virada, o seu momento de parar de perseguir e começar a se tornar. Deixe que eles se perguntem para onde você foi. Deixe que eles sintam falta do que pensavam que sempre estaria lá. Deixe que eles sintam o silêncio que antes ignoravam. Repita comigo e escreva nos comentários. Meu silêncio é poder. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não implora. Você evolui. Você não persegue. Você escolhe. E fique comigo. Porque o que vem a seguir não só fará com que eles liguem ou respondam suas mensagens, mas também fará com que você perceba que nunca foi você quem perdeu alguma coisa. Número 2. A carência afasta. O silêncio atrai. Quanto mais você precisa deles, menos eles sentem que precisam de você. Quanto mais silencioso você fica, mais sua ausência grita nos ouvidos deles. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Carência não é amor, é ansiedade. Usar um disfarce. E, pessoal, esse disfarce não engana ninguém. Você acha que eles não percebem? Ah, eles percebem sim. Cada mensagem dupla, cada só para saber como você tá, cada ei, você tá acordado? Tarde da noite, depois do silêncio da parte deles, mostra que você tá disponível, disponível demais. E na ironia distorcida da natureza humana, quanto mais você se aproxima, mais eles se afastam. Quanto mais você persegue, mais eles desaparecem nas sombras da indiferença deles. Por quê? Porque a necessidade repele. Isso não faz com que eles te amem. Faz com que eles sintam que estão te fazendo um favor só por estarem na sua caixa de entrada. Agora imagine isso. Você é um ímã, mas em vez de atrair todos os pensamentos ansiosos que você lança, cada tentativa de aproximá-los, na verdade, inverte sua polaridade. Quanto mais você tenta se aproximar, mais eles se afastam. Não porque você esteja errado, não porque você não seja digno, mas porque eles percebem isso. Eles percebem seu desespero, e isso tem gosto de medo, e o medo nunca é atraente. É como pressão, é como um peso. Parece alguém entregando sua autoestima, pedindo, por favor, me valide. E ninguém respeita essa energia. Mas aqui está a mágica. Quando você retira sua energia, quando você para de preencher cada silêncio com uma mensagem, cada atraso com um acompanhamento, algo estranho começa a acontecer. Eles sentem o espaço que você antes ocupava. Eles ouvem o silêncio que você costumava preencher. Eles começam a perceber o que antes era dado como certo. E, pessoal, isso não é só psicologia, é poder, é silêncio, fazendo o que a carência nunca poderia atrair. Sêneca escreveu uma vez: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. E, meus amigos, vocês já perderam tempo suficiente esperando por alguém que não consegue ver o seu valor, a menos que vocês se diminuam por isso. Cada mensagem carente, cada rolagem inquieta pelas suas conversas, esperando que eles tenham visto, cada o que eu fiz de errado, é tempo que você poderia ter passado se mantendo firme, tornando-se magnético, construindo uma vida tão gratificante que a ausência deles se torna irrelevante. Você não atrai alguém se tornando menor, mais quieto,
mais agradável. Você atrai se tornando completo. Você não chama a atenção deles pedindo por isso. Você chama a atenção fazendo com que sintam sua ausência como a gravidade, porque o silêncio não é nada. O silêncio é carregado, é espaço, é força. E quando transmitido por alguém que conhece seu valor, é irresistível. Eu sei o que você está pensando agora, mas e se eles se esquecerem de mim? E se o silêncio fizer com que eles sigam em frente? Deixe-me perguntar uma coisa. Você realmente quer alguém que se esqueça de você, só porque você não mandou uma mensagem primeiro? Pela primeira vez, você quer ser o zelador emocional, constantemente limpando a bagunça de alguém que não vai ao seu encontro? Se a sua presença só importa quando você fala alto, talvez eles nunca tenham realmente ouvido você. E sejamos realistas, é difícil. É difícil resistir à vontade de entrar em contato. É difícil ficar com esse silêncio e não interpretá-lo como algo negativo sobre você. Mas é aí que está o crescimento. É aí que acontece a mudança. Cada momento em que você resiste à necessidade de perseguir é um momento em que você está reconstruindo seu equilíbrio. Cada segundo em que você fica sentado com desconforto, em vez de tentar consertar isso com uma mensagem, é um segundo em que você está dominando suas emoções. Isso é estoicismo. Isso é força. Epictetus nos lembra: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. Então, deixe-me perguntar: quem está no comando agora? Sua ansiedade, sua insegurança ou seu eu estoico e equilibrado? Quem sabe que o amor não é perseguir alguém, mas se tornar alguém tão completo que eles não conseguem deixar de sentir sua presença na sua ausência? Imagine isso como um jardim. Você tem regado todos os dias, mesmo quando ninguém mais aparece. Você plantou sementes, você cuidou, mas a outra pessoa? Eles apenas passam e admiram as flores. Nunca plantam, nunca regam, nunca contribuem. E mesmo assim você aparece, você rega, você espera, mas um dia você para e, de repente, eles se perguntam por que o jardim não está mais florescendo. Eles percebem que nunca contribuíram para a beleza que desfrutavam. É aí que a culpa bate. É aí que a mente corre. É aí que eles voltam. Não porque você implorou, mas porque você parou. Essa é a parte em que você muda. Essa é a parte em que você se afasta da carência. Não porque está jogando, mas porque está jogando mais alto. Você está entrando em uma mentalidade em que sua energia é sagrada, não desesperada. Onde seu silêncio é estratégia, não punição. Onde sua ausência não é rejeição, é reflexão. Você não está tentando fazê-lo se sentir mal. Você está mostrando a si mesmo como é escolher a paz em vez do pânico, a quietude em vez da agitação. Você não está fazendo menos porque se importa menos. Você está fazendo menos porque se importa mais consigo mesmo. E essa é a energia que eles lembram. Essa é a energia que permanece. Agora, deixe-me ser bem claro. Não se trata de manipulação. Não se trata de deixá-los com ciúmes ou jogar jogos silenciosos. Trata-se de parar o sangramento. É sobre escolher o respeito próprio em vez do sacrifício próprio. É sobre dizer: eu me amo o suficiente para não implorar pela sua atenção. Porque quando você fica em silêncio, com confiança, sem confusão, eles sentem isso. Quando você se distancia com dignidade, sem desespero, eles percebem. E quando você para de precisar que eles ajam corretamente para que você se sinta bem, você se torna intocável. Você se torna magnético. É aí que eles mandam mensagens. É aí que eles ligam. É aí que eles perseguem. Não a versão de você que implorava, mas a versão que se construiu. Então, escreva nos comentários: meu silêncio atrai. Que seja uma promessa a si mesmo, que seja uma declaração ao universo. Você não está mais implorando, você está se tornando. Você não está mais perseguindo. Você está escolhendo. Fique comigo.
porque o que vem a seguir é a verdadeira razão pela qual eles voltam. E acredite, não é por causa de uma mensagem que você enviou, é por causa da mensagem que o seu silêncio transmite. Número 3. A ausência desperta a curiosidade, não mais mensagens. O desaparecimento não é fraqueza, é clareza. E clareza é o que eles mais temem. Vamos deixar isso claro, meus amigos. Quando você se afasta, quando você desaparece, quando seu telefone para de iluminar a tela deles, é aí que eles realmente começam a notar. Não durante sua 10ª mensagem de texto, não durante suas 3 chamadas perdidas, não durante seu parágrafo desabafando seu coração. Não. É o silêncio que os assombra, é a quietude que ecoa. Ausência não significa derrota. Ausência é estratégia, é presença disfarçada. Aqui está a mentira que eles nunca lhe contaram. Enviar outra mensagem não faz com que eles respondam. Faz com que se sintam confortáveis. Garante-lhes que, por mais longe que se afastem, você estará lá para os trazer de volta, que a sua lealdade é ilimitada, que está sempre disponível. E sejamos honestos, quem valoriza o que pode acessar a qualquer momento sem esforço? Agora, inverta o roteiro. Imagine um café que você frequenta todas as manhãs. Você adora o café, o conforto, o fato de o barista saber o seu pedido. É familiar, é rotina. Mas uma manhã, você chega e as portas estão fechadas. A placa sumiu, está simplesmente fechado, sem aviso, sem explicação. E de repente, isso importa. De repente, aquele café que você dava como certo se torna um desejo. Você se pergunta o que aconteceu? Você sente a ausência. É assim, meu amigo, que o silêncio funciona nos relacionamentos. Quando você não está mais lá, não é mais previsível, não bate mais na porta deles. Eles começam a fazer as perguntas que você costumava fazer. Para onde eles foram? Por que pararam de mandar mensagens? Eu os perdi? A ausência, quando bem feita, vira um espelho que eles não podem evitar. E nesse reflexo, eles não veem apenas o seu silêncio. Eles veem a negligência deles, a apatia deles, o conforto deles, construído sobre a sua consistência. E, pela primeira vez, eles sentem a lacuna que a sua presença costumava preencher. Mas vamos falar sobre o medo, a verdadeira razão. A maioria das pessoas não entra nesse poder, porque ficar em silêncio parece perder o controle. Você pensa, se eu não mandar mensagens, eles vão me esquecer. Se eu me afastar, eles vão achar que eu não me importo. E se eles seguirem em frente? Essas perguntas vêm de um lugar de pânico, não de poder. E o estoicismo nos ensina uma coisa repetidamente: o pânico é inimigo da razão. Marco Aurélio disse: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. E nessa situação, sua mente está dizendo para você preencher o silêncio com mais barulho. Mas a força diz: não faça isso. A força diz: deixe ficar em silêncio. Deixe-os conviver com o eco da sua ausência. Deixe o desconforto florescer, porque aquele espaço que eles costumavam preencher com sua atenção, agora é um vácuo. E a natureza, meus amigos, abomina o vácuo. A parte difícil é a espera. Você terá momentos em que ficará olhando para o seu celular, com o polegar pairando sobre a tela, imaginando se hoje é o dia em que eles entrarão em contato. Você se sentirá tentado a verificar apenas para ver como eles estão. Mas cada vez que você resiste, você ganha força. Você constrói músculos internos. Você se afasta da versão desesperada de si mesmo que pensava que o amor poderia ser conquistado apenas com esforço. Entenda isso. A conexão não é construída pela presença constante. Ela é construída através da atração mútua, através do mistério, através do espaço que convida à curiosidade, não à pressão.
Quando você continua aparecendo, eles não têm motivo para procurar por você. Mas quando você para de aparecer, quando o padrão se quebra, é aí que eles começam a sentir as rachaduras. É como música. A pausa entre as notas dá ritmo à melodia. Sem silêncio, é apenas ruído. Sua disponibilidade constante agora é apenas ruído de fundo, mas sua ausência é a pausa que quebra o ritmo. É aí que eles olham para cima. É aí que percebem o que está faltando e não vamos confundir silêncio com jogos emocionais. Isso não é manipulação, é alinhamento. Você não está punindo eles com sua ausência, está protegendo sua paz. Você está se recusando a continuar batendo em uma porta que não abre. E se isso os deixa curiosos, ótimo. A curiosidade é a porta de entrada para a compreensão, e a compreensão é a raiz da mudança. Aqui está o que ninguém te diz. As pessoas não refletem quando as coisas estão fáceis. Elas refletem quando as coisas ficam quietas, quando o conforto é removido, quando a rotina é quebrada. É aí que elas se lembram de como sua voz soava à meia-noite, como seu apoio era sentido nos dias difíceis, como elas nunca tiveram que se perguntar se você estava lá até agora. E essa pergunta é onde a atração renasce. A ausência planta sementes nas mentes daqueles que te davam como certo, e essas sementes crescem descontroladamente em silêncio. Você não precisa regá-las, só precisa parar de aparecer. É isso. Esse é o trabalho. O resto, o peso da sua ausência, faz isso por você. Agora eu sei que você quer saber. E se eles não voltarem? Aqui está a verdade. Então, eles nunca foram realmente seus para começar. Se o teu silêncio revela desinteresse, tu não perdeste o amor. Tu descobriste a verdade e tu mereces a verdade em vez do conforto. Tu mereces alguém que valorize a presença, não alguém que só reaja à ausência. Então, hoje, para de mandar mensagens só para te sentires visto. Para de preencher um espaço que não está sendo compartilhado. Seu valor não aumenta quando você é barulhento. Ele brilha quando você fica quieto com confiança, quando você se torna o tipo de pessoa cuja ausência não é apenas notada, mas sentida. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Minha ausência cria clareza. Deixe que isso seja sua afirmação. Deixe que seja seu escudo. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que o silêncio não é rendição, é soberania. E fique comigo, porque a seguir vamos explorar como sua reação treinou o comportamento deles e como redefinir as regras sem dizer uma palavra. Número 4. Sua reação treina o comportamento deles. Você não ensina as pessoas a tratá-lo pelo que você espera. Você ensina pelo que aceita. Vamos ser brutalmente honestos, meus amigos. Eles não começaram a ignorar suas mensagens do nada. Eles não acordaram uma manhã e decidiram de repente que suas mensagens não valiam a pena responder. Esse padrão, essa dinâmica em que você se aproxima e eles não, em que você investe energia e eles jogam migalhas. Isso não foi aleatório. Foi treinado e o treinador foi você. Eu sei que isso dói, mas o crescimento muitas vezes dói. Porque aqui está a verdade incômoda. As pessoas aprendem como te tratar com base em como você reage quando elas não tratam bem. Toda vez que você desculpou o atraso, toda vez que você mandou 3 mensagens depois que eles sumiram, toda vez que você disse, tudo bem, eu sei que você está ocupado, quando no fundo você estava se destruindo, você não estava sendo gentil, você estava sendo condicionado e, em troca, estava condicionando eles. Imagine isso como um cachorro tocando uma campainha para pedir comida. A lei de Pavlov: toque o sino, receba a recompensa. Mas, nessa história, são eles que tocam o sino. Desaparecem por uma semana e ding, você responde na hora. Respondem sem entusiasmo. E ding, você se esforça mais.
cancelam planos de última hora e você perdoa e remarca. Meus amigos, eles não precisavam melhorar, porque você continuava aceitando menos. E isso não faz de você fraco, faz de você humano. Você queria conexão. Você ansiava por validação. Você esperava que seu esforço abrisse os olhos deles. Mas não é assim que funciona. Veja, os relacionamentos funcionam com reforço. E o que você permite, o que você responde, o que você deixa passar, tudo isso é um modelo. Você pode estar construindo uma conexão com suas palavras, mas suas reações estão estabelecendo as regras. Então, o que acontece quando você quebra o ciclo? Quando você para de responder com respostas de uma palavra, quando você para de rir de respostas secas, só para manter a conversa viva, quando você para de justificar o silêncio com talvez eles estejam cansados, talvez estejam sobrecarregados ou talvez seja apenas como eles são, você muda o roteiro. Você para de recompensar a preguiça emocional. Você para de dançar uma música que só toca quando você aperta o play. E sim, vai ser difícil, porque o silêncio é assustador quando você está acostumado ao barulho, porque a distância parece perigosa quando você construiu seu valor em torno da proximidade. Mas o estoicismo nos ensina a separar o que está sob nosso controle e o que não está. E você sabe quais são seus padrões. Marco Aurélio disse: a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Se o seu diálogo interno está constantemente sussurrando, isso é tudo que eu posso conseguir. Então adivinhe. É isso que você vai aceitar. É isso que você vai permitir. Mas quando você muda seus pensamentos, quando decide que vale a pena o esforço, a reciprocidade e o respeito, a cor da sua alma muda e a maneira como as pessoas se aproximam de você também. Vamos trazer isso para a vida real. Pense na pessoa que sempre responde tarde, se é que responde. Aquela que nunca toma a iniciativa, mas sempre responde, apenas o suficiente para manter a conversa viva. Aquela que desaparece por dias e depois aparece como se nada tivesse acontecido, e você deixa. Cada vez que você responde rapidamente, com entusiasmo, com o coração aberto, ela aprende. Não preciso me esforçar. Ela ainda estará aqui. E cada vez que você absorve a decepção sem mudar seu comportamento, você diz a si mesmo: isso é o melhor que posso conseguir. Mas imagine o seguinte: um dia ela manda sua mensagem habitual sem entusiasmo. Ei, mas dessa vez você não se apressa em responder. Você espera. Você respira. Talvez você nem responda, não por rancor, mas por respeito próprio. O que isso faz? Interrompe o padrão deles e nessa lacuna eles sentem algo desconhecido, incerteza. Eles começam a questionar o acesso que achavam que tinham. E é aí que o poder volta para você. Não se trata de jogar. Trata-se de redefinir expectativas, de reconfigurar a dinâmica. Porque se sua reação é sempre perdão, sempre disponibilidade, sempre entusiasmo, então eles nunca precisam se perguntar se estão perdendo você. E sem essa dúvida, não há urgência, não há curiosidade, não há investimento. Você precisa estar disposto a abandonar a versão de si mesmo que lhes ensinou que era normal tratá-lo como uma opção. E isso não é fácil. Essa versão estava fazendo o melhor que podia. Essa versão queria amor, mas agora você quer respeito. Agora você quer paz. Agora você quer uma conexão que não te esgote para se sentir vivo. Então, como redefinir isso? Você para de ser reativo. Você para de se agitar com cada migalha. Você para de equiparar esforço com resultado. Só porque você se importa, não significa que você tem que provar isso com perseguição. Só porque você sente profundamente, não significa que você tem que carregar o relacionamento nas costas. Você dá um passo atrás, não por frieza, mas por clareza. E quando eles voltarem, e eles vão voltar, você não deixa eles simplesmente voltarem ao conforto. Você deixa o comportamento deles falar.
Você combina energia, não emoção. Se eles forem consistentes, você os encontra. Se forem descuidados, você os deixa. Esse é o plano. É assim que você reeduca toda a experiência. Epictetus disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Então, como você tem reagido? Por medo? Por solidão? Por hábito ou por poder? Por autoconsciência? Por valor? Porque sua reação não é só um momento, é uma mensagem. Ela diz a eles tudo o que precisam saber, até onde podem ir e quanto precisam dar. Essa é sua linha na areia. Esse é o seu desaprendizado. A versão antiga de você talvez aceitasse migalhas e chamasse isso de refeição, mas essa versão, se levanta da mesa quando o respeito não é servido. Escreva nos comentários. Eu redefino o padrão. Deixe o mundo saber que você não está implorando por mudança. Você está se tornando a mudança. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não está aqui para ser treinado pela inconsistência. Você está aqui para ensinar o que é o respeito próprio. Fique comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos mergulhar no poder invisível de não se importar, mesmo quando você ainda se importa. E é aí, meus amigos, que a verdadeira transformação começa. Número 5. O poder invisível de não se importar, mesmo quando você se importa. Se importar profundamente e não demonstrar nada, isso é disciplina amar sem apego. Isso é maestria. Vamos falar a verdade, pessoal. No fundo, você ainda se importa. Você ainda se pergunta se eles pensam em você. Você ainda verifica se eles viram sua história. Você ainda espera por isso. Uma mensagem, aquela que diz: sinto sua falta, ou eu estava errado. E tudo bem. Isso não faz de você fraco. Isso faz de você humano. Mas, e se eu te dissesse isso? Você pode se importar sem perseguir. Você pode sentir todas as emoções em seu peito e, ainda assim, escolher não agir de acordo com elas. Você pode amar alguém em silêncio, enquanto ama a si mesmo em voz alta. Esse é o poder que você ainda não desbloqueou totalmente. O poder invisível de não se importar na superfície, mesmo quando seu coração ainda bate com a memória. Imagine estar em um prédio em chamas. Fumaça, calor, pânico. Todos os seus instintos dizem: corra, grite, faça alguma coisa. Mas o estoico fica parado. O estoico respira. O estoico não reage ao caos. Ele observa. Essa é a força que estamos construindo agora. A capacidade de ficar no fogo da emoção sem deixar que ela consuma sua dignidade. Porque a verdade é essa. Ninguém te ensina. A pessoa mais poderosa na sala não é aquela que fala mais alto. É aquela que precisa de menos. Aquela que não precisa de validação para ficar calma. Aquela que não precisa de uma resposta para se sentir digna. Aquela que não precisa de um encerramento para criar paz. Essa pessoa é quem você está se tornando. Mas sejamos realistas. Não é fácil. Não é fácil ficar sentado com seu celular piscando, com notificações que não são deles. Não é fácil resistir à vontade de lembrá-los que você existe. Não é fácil parar de escrever parágrafos na sua cabeça que você nunca vai enviar. Mas não se importar. Pelo menos, não demonstrar. Não se trata de ser frio. Trata-se de estar no controle. Sêneca disse: quem é corajoso é livre. E coragem aqui significa resistir à vontade de agir por impulso. Significa não responder imediatamente quando você está cheio de saudade. Significa não checar o perfil deles quando a curiosidade te ataca. Significa escolher a compostura em vez do caos, a liberdade em vez da fixação. E aqui está a ironia. Eles sentem mais quando você para de demonstrar. Quando você estava constantemente mandando mensagens, curtindo posts,
Marcando-os em memes, eles estavam insensíveis à sua presença. Eles sabiam que você estava lá. Mas quando você fica quieto, quando não posta, quando sua energia desaparece sem um único aviso, é aí que eles começam a se sentir inquietos. É aí que a curiosidade surge. Eles seguiram em frente? Eles terminaram comigo? Por que eles não estão entrando em contato? Sua indiferença se torna o desconforto deles. Seu silêncio se torna a obsessão deles, porque as pessoas são viciadas em energia. E quando sua energia não está mais disponível, elas começam a sentir a abstinência. É isso que você tem dado, doses de dopamina emocional toda vez que você responde rapidamente, verifica, se importa abertamente. Agora você os cortou, e esse vácuo fala mais alto do que qualquer carta de amor jamais poderia. Mas não se engane, não se trata de fingir, não é falso, é sagrado. Você não está jogando um jogo, você está protegendo seu espírito, você está preservando sua paz. Porque quanto mais você continua mostrando que se importa com alguém que não corresponde ao seu esforço, mais você sangra em um copo vazio. E ninguém vale a pena drenar sua alma. Você tem que começar a tratar suas emoções como moeda. Nem todo mundo merece gastá-las. Nem todo mundo conquistou esse acesso. E só porque você se importa, não significa que eles podem mais ver isso. Deixe que eles sintam seu carinho através da sua ausência. Deixe que eles sintam seu amor através do seu crescimento. Deixe que eles percebam seu valor ao experimentar sua distância, porque aqui está a transformação. Você começa a aparecer por si mesmo. Você começa a investir nos seus objetivos de novo. Você vai à academia não para ficar bonito para eles, mas porque a força é a sua nova linguagem. Você se concentra nas suas paixões, não para se distrair, mas para lembrar quem você era antes de eles te distraírem. Você começa a brilhar, não por vingança, mas por renascimento. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Então, como têm sido seus pensamentos ultimamente? Focados neles, focados no que você não tem ou focados no que você está construindo? Porque quanto mais você redirecionar sua energia mental do comportamento deles para o seu progresso, mais paz você encontrará. E aqui está a melhor parte. Eles também sentem isso. A energia nunca mente. Eles podem não entrar em contato imediatamente, podem não se desculpar amanhã, mas seu silêncio vai afetá-los de maneiras que suas palavras nunca conseguiriam. Porque o silêncio não é a ausência de comunicação, é a forma mais alta de comunicação que existe. E quando alguém sabe que perdeu o acesso ao que antes era dado de graça, começa a pensar, começa a lembrar, começa a perseguir. Mas, a essa altura, você pode não precisar mais da busca deles, porque você terá crescido tanto em sua quietude, em seu silêncio, que o esforço deles pode parecer tardio, desnecessário, pequeno, em comparação com o mundo que você construiu na ausência deles. Então, aqui está o seu desafio. Cuide, mas não demonstre. Ame, mas à distância. Nunca implore por esperança. Você não é frio, você é composto, você não é falso, você é focado e você não é insensível. Você está se curando. Escreva nos comentários: eu escolho o controle calmo. Que essa seja sua afirmação hoje. Que essa seja sua âncora na próxima vez que a vontade de entrar em contato surgir. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que seu amor é profundo, mas seu respeito próprio é mais profundo. Fica comigo, porque a seguir vamos desbloquear. O que acontece quando a tua cura se torna tão evidente? Eles não conseguem evitar voltar. Mas nessa altura vais perguntar: será que ainda os quero? Número 6. Quando cures, tornas-te inacessível, e é aí que eles te perseguem. Eles não sentem a tua falta quando estás destroçado. Sentem a tua falta quando te reconstruis e te tornas alguém que eles já não conseguem alcançar. Vamos falar sobre a mudança.
aquela que acontece em silêncio, aquela que eles nunca esperam. No começo, eles te ignoram, te subestimam, te veem sofrer, dia após dia, achando que você sempre estará lá. Mas então, um dia você não responde, não explica, não implora, você simplesmente começa a se curar. E nesse momento, sem nem tentar, você se torna exatamente aquilo que eles começam a desejar. Esse é o belo paradoxo da cura. Quando você estava atrás, eles fugiram. Quando você fala alto, eles abaixam o volume. Mas quando você fica quieto, quando seu mundo para de girar em torno deles, quando sua energia começa a voltar para você, eles sentem isso. Não imediatamente, não, mas gradualmente, como o frio invadindo um quarto quando o fogo se apaga. Imagine uma vela em um quarto escuro. Todo esse tempo, sua chama era a única luz. Eles não a apreciavam, apenas a usavam para se ver. Você continuou queimando, pensando que um dia eles trariam seu próprio fósforo, mas eles nunca trouxeram. E agora, finalmente, a chama se apaga, não por raiva, mas por sabedoria. E, de repente, eles não conseguem mais enxergar. De repente, eles sentem falta do que nunca retribuíram, daquela luz, daquele calor. Não era de graça, era você. E agora se foi. Quando você começa a se curar, você deixa de estar disponível, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. A versão antiga de você, aquela que respondia imediatamente, perdoava, sem responsabilidade, esperava ao lado do telefone. Essa versão começa a morrer e algo novo nasce. Uma versão de você que não apenas vai embora, mas caminha para cima, em direção à paz, ao propósito, ao poder. Mas aqui está o que eles nunca esperavam: você se curando sem eles. Porque, sejamos sinceros, eles achavam que eram o capítulo que você nunca fecharia. Eles achavam que o silêncio deles ia te manter preso, que você ia ficar checando seu telefone por 5 anos, ainda esperando por uma resposta, que você ia ficar quebrado o suficiente para sempre precisar deles. Mas a cura quebra toda a história. A cura reescreve a narrativa. Você deixa de ser um seguidor na sua própria vida e começa a ser o autor. Epicteto disse: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, e depois faça o que você tem que fazer. E a cura é exatamente isso. É decidir quem você vai se tornar, e então trilhar esse caminho sem se desculpar. E enquanto você trilha esse caminho, algo inesperado acontece. Você se torna inacessível, não porque é frio, mas porque é claro. Não porque odeia as pessoas, mas porque ama mais a si mesmo. Não porque está indisponível, mas porque elevou o padrão. Elas sentem essa mudança como uma onda. No começo, eles acham que você está apenas dando um tempo. Eles presumem que você vai voltar, que está fazendo isso para obter uma reação. Mas quando percebem que você não vai voltar, quando percebem que seu silêncio é paz, não punição, é aí que o pânico se instala. A cura muda a maneira como você se move. Você não pergunta mais: por que eles não ligaram? Em vez disso, você pergunta: por que eu esperei? Você não percorre as memórias, você percorre o seu progresso. Você não repete conversas. Você repete o seu crescimento. Você não anseia por um encerramento. Você se torna isso. E essa energia, essa confiança tranquila, que é magnética, eles começam a notar. Talvez eles vejam você sorrindo. Talvez eles percebam que você não viu a história deles. Talvez ouçam de outra pessoa que você está bem, muito bem, e de repente você não é mais quem era. Você está mais curado, focado, completo. E essa completude é o que os assombra, porque significa que eles não são mais necessários, não são mais centrais, não são mais especiais. Vamos chamar isso pelo que é: gravidade emocional. Quando você está quebrado, sua energia se apega. É pesada, precisa. Mas quando você se cura, você fica mais leve. Você flutua. E nessa flutuação, os outros sentem o peso da sua ausência
como um vácuo, como se a gravidade tivesse mudado. E agora são eles que estão à deriva, não você. E aqui está a reviravolta. Eles começam a perseguir. Eles não fazem isso com rosas e desculpas. No começo, é sutil. Ei, como você está? Uma reação à sua história. Uma noite pensando em você. Não porque eles de repente se iluminaram, mas porque estão confusos. Confusos sobre como você se libertou, como se desapegou, como o silêncio deles não afeta mais você. Mas a cura não apenas te liberta, ela te torna seletivo. Você começa a questionar tudo o que antes tolerava. Você percebe que o mínimo que costumava aceitar nem está mais no seu radar. Isso não é ego, é evolução. Marco Aurélio disse: você não precisa transformar isso em algo, não precisa ficar chateado. É isso que a cura proporciona. A capacidade de ver a mensagem, a ligação, o pedido de desculpas e não deixar que isso te abale. Você responde, se é que responde, não com raiva, mas com graça. Porque você já teve a conversa que importa consigo mesmo. Você não está mais buscando um encerramento. Não está mais medindo seu valor pelo esforço deles. Você aprendeu que a maior validação não é uma mensagem de texto respondida. É uma mente tranquila, uma alma focada, uma vida que parece plena mesmo na ausência deles. Agora são eles que estão observando. Agora são eles que estão se perguntando. Agora são eles que sentem o desconforto do seu crescimento. E talvez eles voltem. Talvez não. Mas a parte bonita é que você não espera mais por nenhum dos resultados. Você entrou em algo maior. Você não está apenas sobrevivendo. Você está crescendo. Você está construindo. Você está atraindo pessoas que não precisam ser convencidas do seu valor, porque elas o veem. Você deixou de ser uma opção para se tornar a oportunidade, de buscar o amor para incorporá-lo. Então, repita comigo e deixe nos comentários. Eu me curei. Eu cresci. Eu estou inalcançável. Deixe o mundo ver como é, quando alguém para de esperar por uma ligação e começa a responder ao seu eu superior. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que sua cura não é apenas privada, é poderosa. Fica comigo, porque a seguir vamos descobrir como a energia real não persegue. Ela escolhe. E quando você começa a escolher em vez de implorar, toda a sua vida se realinha. Número 7. A energia certa não persegue, ela escolhe. O leão não implora ao veado para se aproximar, ele espera. E se estiver destinado a comer, ele come. Mas nunca persegue. Ele escolhe. Pense nisso por um segundo, porque isso não é só uma metáfora, é uma mentalidade. E é exatamente a mentalidade que você precisa construir se quiser parar de perseguir pessoas que nunca foram destinadas a estar na sua vida, a longo prazo. Vamos falar sobre energia, sua energia. A parte de você que as pessoas sentem antes mesmo de você dizer uma palavra. A maneira como você entra em uma sala. A maneira como você responde ou não responde. A maneira como você se mantém firme quando tudo em você quer desistir. Essa energia, pessoal, diz às pessoas tudo o que elas precisam saber sobre como te tratar. E aqui está a verdade. A energia errada persegue. A energia certa escolhe. Quando você está naquele modo desesperado e ansioso, eles ainda se importam? Você está perseguindo. Você está implorando com seu silêncio, gritando através de suas mensagens duplas, sangrando através de cada mensagem, apenas para verificar. Você acha que está sendo amoroso. Você acha que está mostrando esforço, mas para eles, você está apenas confirmando. Eles não precisam se esforçar, que ainda têm poder sobre você, que podem desaparecer e voltar quando quiserem. E você ainda estará esperando na porta como um cachorro leal, abanando o rabo. Mas quando você passa a escolher, tudo muda. Porque escolher
não tem a ver com ego. Não tem a ver com estar acima das pessoas. Tem a ver com conhecer seu valor tão profundamente, tão completamente, que você não gasta sua energia a menos que ela seja merecida. Você não rega plantas mortas, você não acende fósforos ao vento, você não investe em conexões que te esgotam. Você não é frio, você é claro, você não é malvado, você é comedido. Imagine isso. Você entra em uma loja, vê algo que quer, mas a energia do vendedor grita desespero. Ele te segue por toda parte. Ele pergunta: você quer isso e aquilo? Tem certeza? Ele não para. Você se sente pressionado, perseguido, desconfortável e sai de mãos vazias. Por quê? Porque a energia deles era excessiva, carente, barulhenta. Agora inverta a situação. Você entra em outra loja. O vendedor te cumprimenta gentilmente, te dá espaço e diz: se precisar de alguma coisa, estou aqui. Isso é calma, é poder, é atrativo. Você se sente convidado, em vez de perseguido. É assim que sua energia deve ser nos relacionamentos. Um convite, não uma perseguição. Quando você age a partir do espaço de escolher, não de perseguir, as pessoas sentem a mudança. Você não está mais tentando provar seu valor. Você o incorpora. Você não está lutando para permanecer na vida de alguém. Você está observando para ver se eles merecem permanecer na sua. E acredite, elas percebem, porque as pessoas são viciadas em facilidade. E quando sua energia diz: não preciso de você, me alinho com quem se alinha comigo, elas ou se elevam ou caem. E qualquer um dos resultados é uma bênção. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Pare de discutir seu valor com pessoas que não o veem. Pare de tentar explicar seu valor para alguém que não está ouvindo. Seja a energia que não persegue, mas escolhe. A questão é: como você se torna essa energia? Você começa sendo honesto. Você tem perseguido porque tem medo de ficar sozinho, porque acha que seu valor está ligado a alguém que escolhe você, porque se sente invisível sem a atenção dessa pessoa? Seja realista sobre isso. Encare a situação e depois mude-a. Comece a escolher a si mesmo. Escolha sua paz em vez da inconsistência deles. Escolha sua clareza em vez da confusão deles. Escolha seu crescimento em vez dos jogos deles. Treine seu sistema nervoso para ficar bem no silêncio. Para ficar bem sem o som de uma notificação. Para ficar bem sem a validação externa. Porque, quando você estiver bem sem isso, é aí que você se torna magnético. Vou ser direto. A versão de você que está perseguindo nunca será respeitada. Não totalmente. Não pelo tipo de pessoa que realmente vale a pena manter por perto. Porque o que você persegue, foge. Mas o que você escolhe, e o que escolhe, você de volta. Isso é alinhamento. É aí que mora a conexão. Então, se alguém está se mostrando inconsistente, dando metade do esforço, desaparecendo e reaparecendo como se fosse alérgico à intimidade real, você não implora por algo melhor. Você simplesmente para de oferecer o melhor de si para pessoas que não sabem como lidar com isso. Você recua, você se concentra em si mesmo, você deixa ir, não porque você não se importa, mas porque você finalmente se importa. E sim, eles podem voltar. Eles geralmente voltam. Elas voltam quando o silêncio começa a gritar, quando a atenção que antes ignoravam se torna um desejo que não podem satisfazer em outro lugar, quando percebem que a energia que descartaram era exatamente a energia que não conseguiam replicar com mais ninguém. Mas, a essa altura, você não está mais perseguindo, não está mais interessado no potencial, não está mais apegado a uma fantasia que o mantinha preso. Você está com os pés no chão, inteiro, poderoso, e agora você escolhe. Talvez você os deixe voltar, talvez não. Mas de qualquer forma,
A decisão é sua, não por causa do ego, mas porque agora você vive a partir de um lugar de alinhamento, não de aprovação. E é aí, meus amigos, que sua vida começa a mudar. Então, escreva isso nos comentários. Eu escolho não perseguir. Deixe o mundo ver sua mudança. Permita-se sentir a diferença. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor como é quando alguém para de perseguir o que não o escolhe e começa a se tornar a versão de si mesmo, que só se interessa pelo que é significativo.